Paysandu e CRB, na verdade CRB e Paysandu, eu sempre digo para vocês que eu raramente gosto de, mesmo o jogo sendo fora, para minha cabeça sempre é Paysandu e CRB, mas na verdade dessa vez é CRB e Paysandu. O jogo vai ser lá em Maceió pela 24ª rodada da Série B. A gente vai falar sobre escalação, vai falar sobre pontuação e vamos falar no final, como sempre, daquela nossa simulação de tabela, tá? Antes, por favor, já deixa logo o teu like aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do Bicolor do Norte, do Papão da Curuzu, beleza? Bora lá então falar dessa escalação. Claro, é aquilo que eu sempre digo, né, meus amigos? A escalação ela não é minha, né? A escalação é a gente pensa numa média que o Claudinei faz e aí a gente tenta projetar dentro daquilo que ele costuma fazer a escalação conforme as projeções dele, né? Então, por exemplo, obviamente o goleiro mantém o Gabriel, muito embora o Gabriel tenha falhado contra o Operário. E na zaga, a novidade que já começou uns 2 jogos atrás é o Thiago Heleno formando dupla com o Thalisson, né? O Novilho foi barrado, já disse para vocês que ele falou na coletiva que o Novilho estava bem, é um jogador muito rápido, antecipa, tem um bom passe, mas ele disse que ele precisava colocar o Thiago Heleno porque ele queria uma experiência, já que o grupo, né, enfim, cada jogo joga aí com um saco de cimento nas costas por conta da pressão, né? Eu acho que além disso também tem a questão do contrato, né? Imagina um cara da envergadura do Thiago Heleno ficar num banco de um time que está lá na zona de rebaixamento, que é o último colocado, né? Então, provavelmente isso pesa também. É difícil o técnico segurar isso. De qualquer forma, acho que a gente não teve grandes prejuízos assim, né? O Novilho eu acho bem melhor, mas eu acho que o Thiago Heleno também não comprometeu. Então, se tem essa outra valência de experiência, é aquilo que a gente fala, né? O técnico está lá dentro e é uma questão de escolha, não é algo também bizarro, né? Não é algo que a gente está trocando ali um zagueiro muito bom no vídeo por um péssimo zagueiro. Então, nesse caso, como o cara está lá treinando, né? Ele tá olhando o panorama, então acho que é toda uma questão de opção, de gosto, né? Se esse não é aquele gosto que a gente pode dizer, nossa, que burrada do técnico. É uma questão de gosto, é opção, então tá valendo. Nas laterais, o Edilson voltou, foi muito mal, mas deve permanecer. Heverson também bem discreto no jogo anterior. A volância titular deve voltar com o Vilela e o Anderson Leite, muito embora o Vilela tenha feito uma transição de contusão. Então, não se espantem também se o Vilela não aparecer, mas a ideia é que ele apareça. E aqui a polêmica que eu tenho certeza que vocês já devem ter chiado, né? Como o Denner está machucado, e pelo que ele trocou contra o Operário, a única opção que a gente tem da articulação seria o André Lima. Pô, mas o André Lima não presta. Não tem ninguém, meus amigos. É o André Lima ou o André Lima. Né? E aí a gente vai falar aqui de umas possíveis alternativas. E no ataque, aquele ataque de sempre, né? 3 atacantes. Garcês pela esquerda, Diogo no comando de ataque. E o Marlon fazendo aquele zigue-zague, ora ajudando aqui no meio de campo, ora ajudando aqui o Edilson também na cobertura. Bem, mas qual seria uma variação, né? Uma variação aqui para o Paysandu fazer. Uma das possíveis variações, e a gente não tem como saber, seria ele, que eu acho pouco provável, mas seria ele colocar o Martinez aqui no lugar do Anderson e avançar o Anderson tirando o André Lima, né? Esse aí seria, acho que para mim, pouco provável, né? O que ele poderia tentar mexer, eu acho que ele vem com esse time aqui, tá? O técnico não gosta de revolucionar, mexer em muitas posições. Uma outra possibilidade, traz o Marlon para o meio e coloca um terceiro, saca o André Lima e coloca um terceiro zagueiro aqui para liberar o Edilson de vez. No fundo era como se o Edilson jogasse ali de um ponta direita. É uma possibilidade também, que aí ele não mexe tanto porque o Marlon já é acostumado a jogar aqui no meio. O Marlon ser o nosso articulador, vamos dizer assim, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também é ele também trazer o Marlon para o meio, saca o André Lima e no lugar aqui do Marlon, aonde o Marlon estaria jogando, ele coloca um Vini Faria, um Marcelinho da vida, enfim, um extrema direita lá, né? O Del Valle não viajou, o Benítez também não viajou para alegria de você, né? O Benítez, zagueiro lá do Operário, que acabou dando uma de zagueiro contra o Diogo. É uma dessas 3 possibilidades que ele pode fazer, enfim, cabeça de técnico a gente nunca sabe, né? Bem, bora ver lá o retrospecto do CRB, né? Nosso adversário, o CRB, teve aquela vitória cachapante contra o Novo Horizontino. Depois ele perdeu para a Chape
Depois ele teve 2 vitórias seguidas, quando parecia que ele ia engrenar para ficar perto do G4, ele perdeu dentro de casa para o Atlético Paranaense, né? Então, de 15 pontos disputados, ele fez 9. Tem uma mini crise porque ele ensaiou uma arrancada, né? Ganhou fora, ensaiou uma arrancada. No entanto, ele acabou perdendo dentro de casa e iniciou aí uma mini crise. De qualquer forma, não tem nem comparação com a nossa campanha, né? Enquanto que de 15 pontos os caras fizeram 9, a gente de 15 pontos fez só 2 pontos, meus amigos, nos últimos 5 jogos. É triste esses últimos 5 jogos do Paysandu, embora aquilo que eu falei para vocês, né? Que o time do Claudinei, os 12 jogos do Claudinei, é pontuação de cerca de 50%. E 50%, se a gente fosse olhar aqui na tabela, é o Vila Nova com 33 pontos. Então, o time do Claudinei é um time de... Ah, mas eu não gosto, eu acho ruim elenco. Beleza. Tu pode achar um elenco limitado, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu acho o time do Vila Nova horrível. Horrível. Eu não consigo ver um jogador que presta aqui. Mesmo o João Vieira, que é um excelente cabeça de área, não estava desempenhando bem. Eu acho horrível. Mas o número deles está aí, né? Estão com 33 pontos, meio de tabela, chegando perto do G4. A mesma coisa, tu pode achar o time do Claudinei, o elenco do Paysandu limitado, beleza, a gente não tem meio, não tem. Mas o aproveitamento dele, né, são 17 pontos em 36 disputados, que dá quase ali 50%. É um aproveitamento de meio de tabela, ele ficaria hoje aqui com cerca de 31 pontos, a mesma pontuação do CRB. Você goste ou você não goste, o time do Claudinei é um time de meio de tabela, no mínimo. Né? Aquilo que, já que a gente vai falar por si, chorar o leite derramado, se o aproveitamento do Claudinei até sábado contra o Operário era um aproveitamento que, se voltasse no tempo, desde o início, a gente vencendo o Operário entraria ali na parte de cima. Agora, claro, nas últimas 5 rodadas é desempenho mesmo de time rebaixado, de time lanterna, de time na 20ª colocação. Né? De 15 pontos disputados, você fazer 2 é horrível, né? Agora, assim, né? É óbvio que a gente já falou aqui o quanto é difícil, né? O quanto é difícil aqui escapar. Não é uma tarefa impossível, mas já se tornou difícil. Tanto que, se a gente ganhar, a gente sequer sai da zona de rebaixamento, né? Mas para quem gosta um pouco de mística, né? A razão que eu me apego é que a gente vai ter 2 jogos em casa, embora a gente não esteja vencendo muito, mas a gente vai ter jogo contra o América, contra a Volta Redonda. Mas a gente ganhando, a gente volta com a moral e volta pro bolo. Não é que a gente vai sair e se livrar, a gente volta pelo menos pro bolo, porque a gente agora sequer tá no bolo. Agora, tu quer ver um outro ponto que, pelo menos em termos de, não só mística, mas o que se repete em time rebaixado, o Paysandu só trocou de técnico 2 vezes nessa Série B. Isso é muito raro. Os times rebaixados geralmente passam por 3, 4 técnicos, né? Então, se a gente mantiver com o Claudinei até o final, é sinal de que provavelmente a gente não vai ter caído, né? Porque Deus o livre, se a gente perder mais uma dentro de... Acho que se perder contra o CRB ele não cai. Mas se a gente perder uma dentro de casa, provavelmente ele deve cair. Então, se ele não cair, é sinal de que a gente deve se livrar aí do rebaixamento, né? Mas, enfim, veremos aí, como diz a história, quem viver verá. Bora lá para aquela nossa simulação marota aí, aquela simulação de rodada. Bem, bora lá. O Furacão, né? O Furacão eu vou botar aqui, não interessa pra gente, eu vou botar a vitória do Furacão. Eu acho que o Furacão vai chegar lá no G4, viu? Sinceramente. Até porque ele pega o Novo Horizontino, ó, ele vencendo, ele já fica só a 6 pontos do G4. Talvez ele chegue lá, viu? Contratou, abriu o cofre lá. Bem, aqui vou botar também a vitória do Atlético Goianiense. A Chape, vou botar a vitória da Chape, né? O time tá voando. Aqui, meus amigos, eu sei que a gente tem que ganhar. A gente precisa ganhar de qualquer jeito, até para vir com moral para fazer os 2 jogos dentro de casa. Mas assim, não é dentro desse contexto nosso, não é uma tragédia a gente empatar, tá? Não é uma tragédia e é um resultado dentro da realidade. Agora, o que eu acho? A gente pode empatar, pode, mas o Claudinei ele tem que jogar o time para tentar vencer. Não pode nessa de, vou jogar por uma bola. Não dá mais para fazer isso. Ele tem que tentar, eu vou jogar
reativo o jogo, mas monta teu time reativo de modo que tu pense sempre na vitória. E se não der certo no primeiro tempo, empilha 11 atacantes, aí tira até o Mesquita e coloca 11 atacantes. Como ele vai fazer isso? Como ele vai armar o time para tentar ser propositivo e não reativo? Aí é problema dele. Tá? Até aceito que no primeiro tempo ele jogue como vem jogando, né? Sempre aquela mesma jogadinha de contra-ataque com o Garcês. Mas no segundo tempo, se nada der certo, já tem que tentar no segundo tempo. Não tem que esperar 30 do segundo tempo para tentar buscar o resultado. Tá? Bem, de qualquer forma, como a gente está tentando ser aqui um pouquinho realista, a gente vai botar aqui um empate, mas eu vou já simular a vitória. Tá? Ferroviária e Cuiabá. Cuiabá não está inspirando, sinceramente, nenhuma confiança. Vou botar a vitória da Ferroviária. O Goiás, pô, não é possível que o Botafogo vai aprontar. O rival levou o farelo ontem, né? Curitiba perdeu para o Operário aí já querendo voltar aqui para brigar na parte de cima, né? Aí o Operário está só a 6 pontos do G4, né? América Mineiro e Avaí, cara, o Avaí perdeu dentro de casa, né? Vou botar esse empatezinho aqui. Volta Redonda e Atlético vem caindo pelas tabelas, né? Infelizmente, meus amigos, aqui o resultado mais realista é a vitória do Volta Redonda. Então, veja que ainda assim a gente não sai da lanterna, mas veja o quanto essa questão de você olhar a perspectiva, né? E aí depois a gente vai ter 2 jogos dentro de casa. A gente não sai da lanterna, obviamente não sai da zona de rebaixamento, mas tu diminui de 4 para 3 a saída da zona. Ou seja, tu já fica só a uma vitória de sair da zona. Então, repare que, claro, que a gente quer a vitória, mas pensando nesse mini bloco de jogos, de 3 jogos, que é contra o CRB, depois 2 dentro de casa, e aí, claro, depois a gente vem com a obrigação de vencer as 2 em casa, e vencendo as 2 em casa, a gente volta para o bolo, e aí para não se tornar mais missão impossível. Simplesmente tornar uma luta normal de não ser rebaixado. Porque, por enquanto, a gente está com uma luta fora do comum para tentar não ser rebaixado. Agora, claro, se vencer, né, aí também é como diz a história. Abraço e me beijo, né? Vencendo, ficaria com 24 pontos a 1 ponto só de sair da zona de rebaixamento. Mas percebam aí que o empate, embora a gente tenha que lutar aí para vencer, não só por pontuação, mas para dar moral, seja a melhor coisa a vitória. Mas percebam que o empate, olhando a longo prazo, isso é interessante, mas a gente precisa da vitória, cara, não só para pontuação, para dar uma moral para os jogadores, né? Que a gente vê que não é falta de entrega, né? É, além da falta de qualidade, mas muito mais, já virou até uma ladainha, né? Muito mais lá pelos 11 jogos, isso faz com que os jogadores entrem com a perna pesada, tem que vencer todo o jogo, né? Enfim, então vencendo, além da pontuação, a gente também consegue aí voltar a ter uma moral, né? Vencer sempre dá aquela moral. Beleza? Chegou até aqui, meus amigos, não é inscrito. Quem não é inscrito, por favor, já se inscreve aí no canal. E quem já for inscrito, dá teu like. Com isso, tu vai receber mais conteúdo do Paysandu, mais conteúdo aqui do canal Central Papão. Segue a gente lá no Instagram, @Central Papão. Forte abraço, se Deus quiser. Meu palpite otimista de amanhã. Meu palpite amanhã, Paysandu 2-1. Vou até colocar aqui na tela para vocês, ó. Vou colocar aqui, meu palpite vai ser Paysandu 2-1. Anota aí. Beleza? Tranquilo? Um forte abraço e até o nosso pós-jogo. Tchau, tchau.